Então, a gente começou aí pela yoga, vamos falar um pouco do yoga. O Diego é praticante de yoga. Diego, você prescreve yoga? Como que é o yoga na sua vida? Conta assim, ou você fala, não, isso é pra mim, é minha atividade, mas eu não sou uma pessoa que recomenda yoga pras pessoas. Bom, assim, até estava falando com a Ana aqui, eu queria deixar claro que a ideia do podcast não é uma aula, né? Sim. Então a gente não vai falar sobre evidência científica exatamente, Com certeza. né? Então vou trazer muito da minha experiência pessoal e um mashup aí com tudo. Mas sim, eu às vezes falo para os pacientes, se eu sinto que para aquele paciente o yoga faz sentido, eu falo, olha, o que você acha de uma prática corporal? Porque assim, a gente entende que o corpo, para pessoas muito ansiosas, pode ajudar a regular. Então, coisas do tipo pilates, yoga, que ajuda a temporizar o corpo melhor, é muito legal. Então, eu pratico yoga praticamente todo dia. Então, eu pratico, em geral, às 6 da manhã, todos os dias yoga, faz 10 anos. Bem iluminado, fui para a Índia ano passado e sigo desse jeito. Nossa, que demais. Ou seja, não mudou nada. Mas o yoga é completamente um dos pilares fundamentais para a minha estabilidade emocional, que não é muito boa, mas... Mas tá dando conta. Mas Tá estou dando dando conta. conta, exatamente, Dos é funcional. 33 empregos que eu tenho. Isso. Exato. Mas o yoga, eu acho que ele tem um poder do que a Ana falou, ele junta essa coisa da meditação, essa coisa do desafio corporal, e aí tem milhões de possibilidades dentro do yoga, né? Sim. Tem mais agitado, mais calma, hot yoga, yoga coletivo, online, presencial. Então, assim, eu acho que a atividade física, acima de qualquer coisa, tem que ser um momento de prazer. Com então, certeza. o yoga para mim funciona, mas talvez para você o pilates, talvez a dança, talvez, sei lá, tai chi. Então, eu acho que o que eu sempre encorajo, se você perguntou se eu prescrevo, o que eu sempre oriento os pacientes é encontrem qual atividade física cabe para vocês, qual dá prazer, qual é legal para você. E como é que você descobriu o yoga, Diego? Porque não é tão famoso aqui no Brasil, né? Não é tão difundido. E você tá há 10 anos já, né? Muito legal. Pois é, rolou um movimento que eu fui fazer um trabalho voluntário no Peru. Eu fiquei um mês em Cusco, trabalhando com crianças. E aí a gente praticava yoga, meditação. Aí foi quando eu parei de comer carne também. Eu não como carne desde então. E aí eu conheci o yoga e eu voltei muito bem do Peru. Eu falei, gente, eu nunca me senti desse jeito, com uma energia boa e tal. Eu falei, eu preciso sustentar isso. Aí foi quando eu comecei a praticar yoga, não comi mais carne, comecei a praticar budismo. Atualmente não acredito em nada. Bem agnóstico, acho que a gente é a gente. Mas foi nesse processo aí de eu era estudante ainda na época, estava no 4º ano, eu acho, uma coisa assim. E foi muito interessante, e aí segui com yoga desde então. Muito bom. Falando em esporte pouco conhecido, a escalada, Ana, onde a escalada entrou na sua vida e como que ela te ajuda a lidar com o seu trabalho, com a dinâmica aí dos problemas que a gente passa? A escalada, na verdade, antes dela veio as trilhas. Sim. Né? Acho que é o caminho natural da maioria das pessoas que acaba tendo contato com o esporte. Então, sempre fui uma pessoa de gostar da natureza, de fazer trilha. E aí, em um dado momento da minha vida, eu vi que existia uma vivência de escalada. No Itatiaia, que era um lugar que eu tinha ido uma vez. E aí, me identifiquei bastante, assim, com o lugar e com as pessoas. E eu falei, vamos testar. Ver como eu me sinto nisso aqui, né? E aí, eu acho muito legal, porque é uma coisa que é 100% mindfulness, né? É atenção plena. Então, se você para de prestar atenção 1 segundo naquilo que você tá fazendo, você cai. Você tem que estar muito você conectado, cai, você né? se machuca. Então, eu acho que ele também se conecta com o yoga, por exemplo. Né? Eu também pratico. Eu faço yoga faz 5 anos, desde a pandemia. Então, se conectam muito, assim, nesse sentido da presença, de você prestar atenção naquilo que você tá fazendo. Você tá ali e tá 100% ali, né? Exato. E tem que ser forte, né, amiga? Mostra o Muki. Mostra o Muki. O Muki é só no Instagram. Então vamos seguir ela lá. Eu faço a Ana mostrar o Muki dela em todos os lugares. Eu passo, por Almoço isso. de família, o pai, olha como tá o Muki da Ana. Exato. Muito bom. Enfim, mas é muito mais a questão da presença e da mente, né? E de você querer estar fazendo aquela coisa, do que força ou qualquer outra coisa, né? É um problema que tá ali que você precisa resolver. Precisa resolver. Exato. E quando a gente fala de malhação, então vamos falar de atividade física no geral. O
que vocês acham sobre atividade física? É só a cultura do corpo? Eu preciso ter um corpo bonito? É só estética? Lógico que tem a parte funcional aí do bem-estar, mas o que vocês têm para falar aí sobre atividade física? É um problema no consultório da pessoa que está com distorção do corpo ou que está preocupado que a atividade física seja só uma futilidade? Como que vocês lidam com isso? Bom, é uma coisa que chega muito no consultório, mas assim, pelo menos na minha amostragem, a questão da distorção da imagem corporal é um N muito pequeno. Eu acho que talvez você tenha uma... As gays representam. Exatamente, um N maior para falar sobre isso, assim. Mas sobre a atividade física, de uma maneira geral, antes a gente via como algo que era necessário para ter uma boa saúde mental, assim, algo, mas que não tinha tanta relevância. Acho que hoje, cada vez mais, a gente vê como uma coisa fundamental. Não existe saúde mental dissociada de atividade física, né? E, por um outro lado, o sedentarismo, ele aumenta a comorbidade, aumenta a gravidade, dificulta o manejo de tratamento da maioria das patologias que a gente tem. Então, é uma faca de dois gumes aí, né? E, claro que você trouxe, assim, né? O que é o bom, assim, para mim, a cereja do bolo. É quando a gente consegue orientar o paciente até que ele descubra uma atividade física que ele gosta e tenha prazer com aquilo. Sim. Isso é o melhor de tudo. Mas a musculação não tem nada que supera. Exato. Se a gente botar na ponta da caneta, se a gente pegar evidência científica, artigos, não tem nada que supera a musculação para todas as coisas, assim, desde cognição. Sim. Né? Eu estava lendo um artigo ontem sobre capacidade cognitiva em pacientes com esquizofrenia e o quanto a atividade física melhora. Nossa, que né? legal. Ou então, por exemplo, pacientes idosos que estão asilados, né? Enfim, institucionalizados. E também, como a prática de atividade física vai melhorar não só sintoma de depressão, de ansiedade, mas as outras coisas que a gente já sabe sobre força, prevenir queda. E até da parte da URA e da disfunção erétil, com certeza. A gente prescreve bastante musculação pro pessoal para tentar melhorar isso, né? Melhora a circulação, aumenta a produção de testosterona endógena, então é muito importante. E eu acho que dá para pensar também, Igor, assim, na autoestima da pessoa. Na autoestima, com certeza. Né? Claro, também não existe saúde mental se a pessoa não tá com a questão sexual em dia. Com certeza. Né? Uma coisa vai afetar a outra. Sim. Eu sinto que tem duas coisas, né, no que você falou, né, Igor? Assim, uma questão é que a gente tem que deixar claro que são as doenças psiquiátricas, Sim. né? Os transtornos alimentares ou de imagem corporal, que eu acho que não é a pauta aqui. A gente está falando de pessoas que têm incômodo com o corpo por uma pressão Perfeito. social e tal. E isso, né, eu atendo a população 100%, LGBT, né? E assim... principalmente os meninos gays, isso é muito comum, né? A gente fala aqui no Brasil de corpo padrão, né? No universo gay. E essa é uma busca constante, né? Tem uma insatisfação corporal continuada. E algo que eu penso que a gente pode curtir também ser meio fútil. Tá tudo bem só pensar se a bunda tá dura ou não. Eu acho que a gente não precisa ficar pensando o tempo inteiro em se... essa atividade física vai melhorar o risco cardiovascular ou não. Isso aqui vai aumentar minha testosterona ou não. Quanto é que tá meus níveis, sei lá do quê. Eu acho que a gente também tem que se interessar sobre... Tá aumentando o tamanho do meu braço, porra, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que curtir tudo isso. Exato, curtir o processo. Exato, tem a ditadura da beleza, sobre a questão, né, das gordofobias e tudo, e isso está presente, né? Isso faz parte. Então, tem as questões estruturais e a gente tem que entender as questões individuais. E eu acho que a gente tem que curtir o processo, entender se para você faz sentido. Não precisa ficar no cabeção. Hoje eu estava atendendo um paciente gay e ele super noiado com essa questão. Ele é super cabeção, assim. Super intelectual, não sei o quê. E eu falei pra ele, menos cabeça e mais bunda, e bora pra cima. Bora pra cima. Exato. Então, assim, eu acho que isso traz uma leveza, né? Claro. E essa coisa de poder mandar foto pros amigos. Olha como eu tô, emagreci, ou não sei o quê. Olha quantos quilos eu tô pegando no leg press. Exato. Olha quanto eu fiz no leg hoje. Eu acho que isso traz um pouco do lúdico pra vida, Com né? certeza. A gente tá focando na atividade física, mas você pode usar isso... qualquer outra coisa. Só que a atividade física, além de ser lúdico, tá ajudando no corpo, né? Exato. Isso não tem dúvida. O que a Ana falou, em todos os estudos, a gente tem um guideline canadense que a gente segue muito para transtornos do humor. É o maior do mundo, assim, de evidência. E na última edição do ano de 2023,
Não, de 2024. Ele tem uma sessão gigante só para atividade física, Perfeito. que não tinha. Então, assim, a atividade física é algo que não tem mais conversa furada. Sim. Né? Sim. Eu entrei numa onda em atividade física nos últimos 3 meses. Sim. E, assim, vivendo em hipomania, feliz. E é bizarro. Eu sempre fiz atividade física, né? O yoga e tal, mas intensifiquei. E é bizarro como isso melhora a qualidade certeza. da atenção, Da disposição. da disposição, Do sono. da libido. Da libido. E da segurança, né? Sim. Eu acho que independente de qual motivo te levou a começar a fazer alguma atividade, com certeza, no meio do processo, você vai achar outras motivações. Sim. Porque você vê o seu corpo mudando, né? O metabolismo acelera, e aí você fica mais confiante. Você sabe que antes de começar a escalada, assim, eu tinha uma questão muito idiota, assim, que eu via a barra na academia, eu ficava super meio receosa de pular. Eu falei, sei lá que eu vou, sei lá, conseguir da segurar? E é muito Ou legal não, vou quando você- alcançar. E aí não, você vai, pô, você alcança, você dá um baita pulo, assim, E eu sabe? até vi um vídeo seu uma Que eu vez fiz. de evolução da barra, né? É muito legal. Muito. É legal a gente ver as nossas pequenas evoluções no decorrer do tempo, né? E aí, a hora que vê, você tá fazendo um monte E de o- barra lá. E os dois Exato. palestrinhas estão com treino em dia? Eu tô com treino em dia hoje, ó. Oh. Então, deixa eu falar. Hein, Hoje, ó, Vitor? saí do plantão, fui atender de manhã, fiz 1 hora de atividade física, atendi à tarde, atendi em outra clínica à tarde e vim pra cá. Então, hoje tá pago. O Igor foi guerreiro. O Vitor foi correr hoje também. Hoje eu fui pós-plantão. correr pós-plantão no lago, corri 5 Muito quilômetros. bom. E olha, foi o primeiro dia do ano que eu corri. Ótimo. Então, assim, quase morri, mas deu Boa. certo. O importante é que foi. Diego, você estava falando sobre o público LGBT, né? E existe também um estigma, assim, do próprio público. Eles se sentem de frequentar esses ambientes de atividade física. Você sente esse problema no seu consultório? Eles falam um pouco sobre isso? Vou te corrigir, né? O problema não tá com a gente, tá com vocês que são homofóbicos. Mas tô brincando. Toma essa pedrada, Toma né, essa cara? só para essa hora. Sim, né? O pessoal que não Sim. sabe, eu trabalho especificamente com a população LGBTQIAPN+, né? Com a população trans e no meu consultório com muito homem cis gay. Aham. E sim, né? Eu trago até minha experiência pessoal de tanto de bullying que eu sofria em atividades físicas coletivas, na escola, de separar menino e menina, e todas as minhas amigas ficavam longe de mim, aí os meninos fazendo bullying comigo. E eu lembro quando eu ia na academia e era mais novinho, eu não me sentia à vontade, porque é um ambiente muito heteronormativo. Muito. Né? Sim. É uma coisa da opressão. A Ana pode falar do rolê das meninas, que eu passei por uma situação com a Ana na academia aqui em Bragança, que foi horrível, nunca tinha passado, por exemplo, né? Da Ana com a bunda pra cima, fazendo sei lá que exercício, e o cara veio comentar sobre a execução. Eu, tipo, isso é uma violência, cara. Sim. Eu não quero saber a sua opinião, entendeu? Sabe? E falando... O cara que não era nem professor da academia. Não, era um senhorzinho. Não. Um homem hétero de meia idade, branco. Um E velho eu- tarado. Exato. Perfeito. É. Nojento. E aí ele quis vir corrigir a minha execução com o Diego do meu lado. Eu fiquei paralisado, eu parei, assim, travei, dei tela Exato. azul. Só que qual foi? O lado bom, não sei se é um lado bom, mas assim, eu já tinha passado por isso umas 3 vezes antes, assim, situações similares. Então aí é a hora que você tem o pulso firme e fala, não, eu não vou fazer. Né? Dá licença, eu tô fazendo meu exercício, pode sair daqui. Sai, vaza. Né? E hoje, os meninos, né, a população LGBT de maneira geral, mas eu digo mesmo, os meninos gays, a gente invadiu as academias, né? Banheirão Sim, que e é tudo. maravilhoso. A gente entrega conteúdo, né? Então, assim, hoje você vai na academia, as gays maravilhosas treinando, e eu acho que isso é parte desse movimento que a gente vem. Hoje, aí a gente vê o Trump, por exemplo, tirando tudo, e a gente não vai deixar ninguém tirar a gente do lugar que a gente queira estar. Perfeito. Então, a gente vai seguindo nas academias, fazendo exercício para deixar a bunda grande, fazendo o que a gente quiser, aonde a gente quiser. Com certeza. E eu empodero muito os meus pacientes nesse sentido, que é um ponto, algo que mudou minha vida, eu sei que da Ana também, que é o Total Pass, o Gym Pass, fazendo aqui uma publi de graça, que é você poder experimentar. Então, você vai num lugar que é heteronormativo, homofóbico, pô, não Fala, fica vou lá. ficar aqui. Vai para outro, né? Eu tenho uma amiga que é sapatão e ela falou assim, amigo, vai atrás de um CrossFit que tenha bandeira LGBT.
Então, assim, hoje existem marcadores para a gente se encontrar e isso, queria que a Ana falasse um pouco da questão, assim, em ser mulher e frequentar esses ambientes também. Sim, eu penso que realmente, assim, o ambiente da sala de musculação é um ambiente muito opressor. Né? Assim, parece que você tá no meio da selva mesmo, o pessoal gritando, aquele negócio de força, halter no chão, mas assim, você tem que ser teimosa, você tem que ser pior que eles, né? Então, não dar o braço a torcer. Eu já sofri, pelo menos, vou colocar no ano passado, assim, que tá mais recente na memória, assim, mas pelo menos uns 4 ou 5 episódios de assédio. Nossa. Em um deles eu tava com o Diego, né? Que foi um dos mais nojentos, assim, mas teve um que me marcou bastante, que foi um dia que eu tava passando pela academia, assim, e um cara gigantesco simplesmente se viu no direito de me puxar pelo braço pra falar o quanto eu tava bonita aquele dia. Meu Deus. Né? Que absurdo. E aí você fica assim, paralisa, né? Por mais que eu seja uma Paralisa. pessoa muito confiante em mim, paralisa. E na hora eu só agradeci e falei, deixa eu treinar, né? E a pessoa insiste depois. Então, assim, eu entendo que é um ambiente opressor, mas isso passa, né? Então, assim, eu não vou abrir mão de uma coisa que eu me sinto bem, porque tem meia dúzia de homem hétero escroto querendo me tirar dali, entendeu? Eu vou chegar e eu vou continuar malhando, sabe? E o que me deixa, assim, um pouco chateada é que eu tenho muitas pacientes que passaram por essa situação, muitas mulheres, né? Não é à toa que o número de mulher que faz atividade física é muito menor do que o de homem, a gente não tem esse ambiente seguro desde pequena, né? Os homens crescem aí jogando bola e tendo futebol de quarta-feira e não sei o quê. Primeiro que mulher já não tem isso. E aí, quando a gente vai para esses ambientes, a gente também sofre esse tipo de agressão, né? Então, eu tento também ponderar. E aí, não é só no consultório, né? Quando vem esse tipo de queixa, eu acolho, às vezes eu compartilho da minha experiência, mas também é enquanto você tá lá. Então, é muito comum, assim, ter, às vezes, uma senhorinha, né? E aí, ela tá lá meio sem jeito, meio com vergonha, meio com medo de ser iniciante, porque isso acontece muito, né? E às vezes é só você ser simpática, você elogiar, mostrar que tá ali, né? Caminhar no sentido contrário dessas pessoas que fazem esse movimento. E encontrar né? estratégias, por exemplo, eu amo ir na academia com o personal, então o Gustavo, por exemplo, Perfeito. é tipo e o eu meu com o Dan. guarda-costas. Com certeza, os Aham. dias que eu treino com o Dan, assim, é outro treino. Porque se ele percebe, porque ele já percebe as coisas antes de mim. E já. Ele simplesmente para do meu lado e fica encarando a pessoa até que ela se toque, né? Mas a gente passa por muita situação, sei lá. Muito, muito relevante. Obrigado por vocês trazerem isso, porque a gente tá ao vivo aí pro Brasil inteiro, então para empoderar o pessoal a não parar e não aceitar esse tipo de coisa. Nunca Não- parem, sempre Exato. sigam.